novos termos, novas formas de se pensar e fazer política vêm surgindo nos últimos tempos. Se no século XX a força da comunicação estava com a TV e com o rádio, agora estamos vivendo o momento das mídias sociais. Ganhar uma eleição requer estratégias que envolvem plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google, entre outras. E para falar sobre a complexidade desse novo momento, conversamos agora com Felipe Nunes, professor de Ciência Política da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ele que, inclusive, está aqui com a gente de forma remota. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Valdir. Um abraço a todos os nossos espectadores, ouvintes. Um prazer estar aqui conversando com você sobre um tema que, de fato, é muito relevante. Bem, o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, também são exibidos na Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz. Professor, a TV, ela já perdeu ou ainda está perdendo a sua hegemonia na comunicação de massa? Valdir, eu acho que ela já perdeu a hegemonia, e muito importante você ter colocado a pergunta desse jeito, porque muita gente debate, é o fim da televisão. Eu não defendo isso, eu não acho que é o fim da TV, não. É claro que tem ciclos, né, de importâncias de meios de comunicação. A gente viu a eleição do Vargas, lá atrás era uma eleição do rádio, a eleição do Collor presidencial foi uma eleição claramente de televisão, a eleição do Bolsonaro eu considero sendo uma eleição em que a internet tem um papel fundamental, mas isso não quer dizer que os meios anteriores, né, a esses novos sejam extintos. Pelo contrário, eu acho que a dinâmica da comunicação é que muda. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Antes da internet, antes das redes sociais, das mídias digitais, a comunicação política, principalmente, era uma comunicação passiva, né? Você tinha alguém dizendo algo e um monte de gente consumindo algo. O debate, a interação, a repercussão se dava no máximo no sofá da sala. Hoje não. Aquilo que acontece na televisão, que continua tendo um poder fundamental, né, e tem vários exemplos que a gente pode citar aqui nessa conversa de hoje, eles são imediatamente transpostos para o debate nas redes. Essa é a grande novidade. É que agora a comunicação não é mais um efeito passivo, mas há uma interação, uma atividade que a televisão consegue provocar e que ela mesma tem que aprender a processar, né? Então não adianta mais só dizer algo. Você tem que saber interagir com o que é dito. E é claro que isso, Valdir, modifica a maneira como a opinião pública é formada, né? Se antes ela recebia informação e daí processava dados, né, processava informações colocadas, hoje as pessoas testam argumentos, testam o que estão pensando quando colocam as suas ideias diante de outras, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Isso gera uma nova dinâmica que eu acho, como disse, não coloca fim à televisão, não extingue o seu poder e a sua importância, mas coloca fim, sim, à hegemonia que ela tinha até 5 anos atrás. Quando você traz essa questão, de certa forma, você retoma aquilo que se costumou chamar de comunicação vertical ou comunicação horizontal. Quando a gente fala de uma comunicação horizontal, a gente pressupõe um maior envolvimento, óbvio, do público, né? O público é partícipe desse processo. E aí, professor Felipe Nunes, quando as mídias sociais elas chegam, elas trazem consigo essa democratização, não apenas no consumo da informação, mas também na forma da produção dessa mensagem? Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente pode, para responder essa pergunta, Valdir, colocar num contexto muito político, né, muito eleitoral, que é onde eu estou investigando e trabalhando há algum tempo. Eu costumo dizer que o presidente Bolsonaro foi o primeiro político nacional a quebrar o monopólio, né, da comunicação intermediada, né, que é aquela em que os políticos falavam e precisavam que jornalistas processassem esse dado, intermediassem essa comunicação dos políticos com as pessoas. O presidente Bolsonaro, quando investe em redes sociais, ele consegue falar direto com o seu público, acabando com essa intermediação e, inclusive, se alimentando, né, do fim dessa intermediação como bandeira. Eu acho que esse processo é muito simbólico do que a gente está aqui conversando, né? Essa intermediação, né, ela também, quando, por exemplo, o Bolsonaro quebra esse monopólio e põe fim a essa intermediação, é claro que ele quebra para todo mundo, não foi só para si.
Então, começam a aparecer milhares de outros produtores de conteúdo que vão tentar municiar os seus públicos, sejam políticos ou não, com informações novas, né? Essa é a nova realidade da comunicação que a gente está vivendo, na minha avaliação. Vários produtores de conteúdo, gente que consegue falar com os mais diversos segmentos. E aí tem uma mudança, Valdir, que vai direto na maneira como os nossos, não só políticos, mas como a audiência está funcionando, né? Antes a gente tinha que se contentar em ver aquilo que estava sendo exposto. Gostando ou não, você tinha que ver a sessão da tarde. Hoje não. Hoje você pode escolher o conteúdo que você quer assistir. Por exemplo, essa nossa entrevista vai poder ser vista nas plataformas digitais. Eu acredito em qualquer horário, né? A pessoa está ali tomando banho, está fazendo um café e pode estar aqui assistindo a gente conversar. Essa mudança com esse fim do monopólio é significativa, porque as pessoas passam a consumir on demand e, com isso, formatar bolhas, formatar interesses cada vez mais exíguos. Você não precisa ser exposto ao que não te interessa. E isso tem consequências, claro, graves. Estou falando disso porque você começou a pergunta falando de democratização, né? Ao mesmo tempo que todo mundo tem acesso, também gera-se aí um certo perigo, que é de não viver com o que a democracia pede, que é o contraditório. Exatamente, e a qualidade também da informação, né? Isso, de certa forma, fica sendo muito relevante, ressalta-se muito por conta de que as fontes elas podem ser as mais escusas, as mais complexas, as mais equivocadas, e, enfim, você acaba confundindo verdade e mentira dentro desse jogo. Mas aí você tocou muito nessa questão aí do presidente Bolsonaro, que se apropriou desses recursos, ele e a equipe dele, e acabou sendo eleito. Mas o que a gente observa, e aí você, nas suas pesquisas, né, que foram amplamente divulgadas recentemente, é que nos últimos tempos agora, outros políticos começam a disputar o espaço no índice de popularidade nas mídias sociais. O próprio Lula ele começa a crescer e o Bolsonaro começa a cair. Gostaria que você trouxesse um pouco essa questão que é fruto de uma pesquisa que você encabeça. Isso mesmo. Valdir, a gente tem, desde 2018, a gente desenvolveu e patenteou aqui na UFMG, junto com a Quest, né, que é o instituto de pesquisa que eu dirijo, uma metodologia para monitorar a popularidade digital de personalidades políticas. Tá? O que a gente faz? A gente coleta dados de 6 plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, o YouTube, o Google e o Wikipedia. São 152 variáveis que são ponderadas para criar um índice que vai de 0 a 100, e esse índice te dá se uma personalidade está melhor ou pior do que outra nesse campo que é o mundo digital. E o importante disso, você vai perguntar, Felipe, mas e daí construir um índice? É que a gente conseguiu uma calibragem para um índice, Valdir, que tem uma altíssima correlação com os resultados eleitorais. Ou seja, a gente tem em mãos hoje, né, uma metodologia patenteada que é capaz de nos ajudar a antever, prever resultado eleitoral apenas usando dados de redes, o que eu acho que é um avanço super interessante, tecnologia nacional produzida. Com esses dados, desde 2018, a gente vem mostrando sistematicamente que o presidente Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, a principal personalidade de redes sociais no país, né? Chegando a ser, no monitoramento que a gente fez para o jornal o Globo há 8 meses atrás, a terceira principal liderança política no mundo nas redes sociais. Estamos atrás ali, por exemplo, do Trump, mas, de novo, né, com uma competição muito grande, sendo uma referência muito importante, não só no Brasil, mas no mundo. De 18 para cá, ele sempre foi majoritário, ele sempre foi absoluto. Outras personalidades como Lula, Luciano Huck, o João Dória, e aí vários outros, Mandetta, o Sérgio Moro, a gente monitorava muita gente, o Haddad, o Ciro, e todos eles tinham muita dificuldade de emplacar bons resultados de popularidade digital. Até que a combinação do péssimo resultado econômico com os resultados trágicos da pandemia abriram espaço para que o presidente Bolsonaro começasse a perder espaço nesse lugar onde ele sempre foi absoluto. E, pasmem, esse resultado que a gente publicou, que você está citando na Folha de São Paulo, foi publicado na sexta-feira anterior à decisão dada pelo Fachin, que mudou o campo eleitoral, na minha opinião. E ali, Valdir, antes mesmo da decisão do Fachin, o ex-presidente Lula já estava ganhando popularidade digital na comparação com o Bolsonaro enquanto ele caía.
foi uma mudança muito grande. Nos últimos 60 dias, né, fevereiro e março, ali, quando a gente estava analisando esses dados, houve né, essa brusca e repentina crescimento do Lula e queda do Bolsonaro. E a gente foi investigar isso. E é isso que a Folha publicou. O principal resultado, e chama muita atenção, Valdir, não foi a tragédia da pandemia. As pessoas não mudaram a sua opinião em relação ao Bolsonaro por conta das mortes ou por conta da vacina. Isso também teve uma contribuição, mas ela foi marginal. O que contribuiu decisivamente para esse resultado foi a comparação da alta de preços do que a gente chama de cesta básica, né? Do que é o mínimo para o cidadão brasileiro né, viver bem, com o mínimo de qualidade de vida. E o número de buscas, o número de discussões em torno da economia geraram resultados muito ruins para o atual presidente e alavancaram a imagem do ex-presidente Lula num movimento, Valdir, que, na minha opinião, é um pouco definitivo e que vai, sim, gerar consequências, já pensando em 2022. Acredito que a gente ainda vai tocar um pouco nesses pontos, em alguns desses pontos que você citou aí, aprofundar mais um pouco, mas eu queria trazer já uma outra reflexão. Uma forma de você barrar o avanço de um candidato que esteja se dando tão bem, como é o caso do presidente que você citou. Né? Digamos que a gente não gosta desse presidente, né? Tem grupos que não gostam desse presidente. Com que ferramentas, de que maneira vai se apropriar dessas ferramentas para poder partir para um enfrentamento? Por quê? De que maneira esse grupo do presidente conseguiu descobrir essas estratégias? Eles foram mais sábios, mais ágeis do que os outros partidos que se dizem de esquerda? O que aconteceu? E como reverter essa situação? O que aconteceu com o presidente Bolsonaro está tendo reflexos agora, muito interessante. A gente viu ontem cenas lamentáveis na Bahia, né, em Salvador, com um policial militar, né, claramente descontrolado, vivendo uma situação pessoal ali muito complicada. E por que eu estou associando um evento ao outro, Valdir? Porque o que o Bolsonaro entendeu, e o seu grupo político, muito antes do que qualquer outra liderança política nacional, é que ali, nas redes, era possível constituir o que eu chamo de fã-clube. Né? O que é o fã-clube? É um grupo, um segmento de pessoas que vão te apoiar e vão te idolatrar, independentemente das ações que você faz, sejam elas racionais ou não, ou mais ou menos racionais ou não. Tá? Como é que o Bolsonaro estruturou isso? Ele descobriu uma estratégia que começou em 2014. Tá? Então, a primeira dica, a primeira sugestão para quem está trabalhando politicamente, seja nesse enfrentamento ou na manutenção desse trabalho, é tempo. Né? O trabalho de rede ele não é da noite para o dia, como muita gente acha, ele é um trabalho longo e demorado. O Bolsonaro começou a fazer isso em 2014, ele foi conquistando mais seguidores, né? Gente que ia seguindo o seu trabalho, e ele fez isso com um público muito específico, que foram os policiais militares. Eu estou terminando um livro agora sobre esse assunto, e estudei, Valdir, como é que o Bolsonaro viajava de 2014 a 2018 para as formaturas dos policiais militares em todos os estados. É dali, Valdir, que surgiram, por exemplo, aqueles famosos vídeos do Bolsonaro chegando nos aeroportos, sendo gritado, mito, mito. Não era tanta gente, mas era gente suficientemente, um volume considerável de pessoas para produzir a sensação de que ele tinha ali um apoio diferenciado. E ele foi conquistando, a partir dos policiais militares, uma base que depois se constituiu. Para que você tenha uma ideia, Valdir, em 2016, o atual presidente Bolsonaro já tinha nas redes sociais mais seguidores do que o então presidente Lula, que lá em 2016 estava ainda, né, vivendo um momento mais importante do que o do Bolsonaro. Então, tem uma estratégia, primeiro, que é de tempo. Tá? A segunda, que é encontrar o seu fã-clube. Né? Eu vejo muitos políticos fazendo um trabalho para tentar falar com todo mundo. Rede social não é um mecanismo de falar com todo mundo. Isso é o papel da televisão. Né? Você fala com a média do eleitor. Nas redes, tem que falar com segmentos. Por quê? Porque mais importante do que você falar com alguém é ver outras pessoas falando de você espontaneamente. Professor, explica melhor isso. É o seguinte, quando os amigos dos seus amigos na rede começam a compartilhar conteúdos seus espontaneamente, a sua mensagem chega sem o filtro da política. Né? Quando um político fala,
Primeira reação é, esse cara está me enganando, esse cara está mentindo. Quando um amigo seu, que você confia, que você gosta, fala espontaneamente do trabalho de um determinado político ou divulga um conteúdo de alguém, você tira esse filtro e com isso você consegue entrar mais fácil. Então, o grande segredo das redes chama-se engajamento, mobilização. Conseguir fazer com que o seu fã-clube explore e extrapole as suas mensagens para todo mundo. Quanto mais fãs você tiver na rede, mais gente vai estar disposta a compartilhar seu conteúdo e, com isso, tentar influenciar redes de conexões né, para formatar essa opinião pública digital, que, na minha avaliação, tem muito a nos ensinar, já tem muito a nos ensinar e cada vez mais terá ainda mais importância. Ok, professor, muito obrigado pela participação nesse primeiro bloco. A gente faz um intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando com o Felipe Nunes, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, que também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9, Universitária AM 820 e que também, logo em seguida, vai para o YouTube. O nosso convidado de hoje é o professor Felipe Nunes, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. E estamos falando sobre política e mídias sociais. Professor, poderia trazer para a gente o score, os índices de popularidade que são hoje registrados para os principais candidatos, pelo menos aqueles que, no primeiro momento, se colocam como potenciais candidatos à presidência da República em 2022? Valdir, o índice de popularidade digital hoje dessas personalidades apresenta uma variação, como a gente falou no bloco anterior, muito interessante. O presidente Bolsonaro continua na liderança, né, desse indicador, com um IPD de 62,3, de novo, numa escala que varia de 0 a 100. O ex-presidente Lula agora chega bem perto dele, com 55,9, uma diferença aí de pouco mais de 6 pontos, né, uma diferença pequena. É a menor diferença já registrada entre o presidente Bolsonaro e algum outro adversário na série histórica desde janeiro de 2019. Em terceiro lugar, a gente vê o apresentador da Rede Globo, Luciano Huck, com 39,8, bem mais abaixo. E aí vem Ciro com 26,6, Dória com 18,3 e o ex-juiz Sérgio Moro com 14,2. Esses são alguns dos nomes que eu estou trazendo, a gente monitora outros, mas eu acho que aqui a gente já tem uma ideia, Valdir, de como está dividido o espectro político, né? Você vê o Bolsonaro ainda com uma importância relevante, embora esteja perdendo esse espaço, o Lula se aproximando dele, é onde parece que a política brasileira vai se polarizar, né, nessas duas principais figuras. Huck, Ciro, Dória e Moro vem muito mais abaixo, o que para mim é um sinal de que nós teremos, de fato, uma polarização entre esses dois primeiros nomes e os outros terão mais dificuldade de se viabilizar politicamente em 22. O que é monitorado no levantamento desse índice de popularidade digital? Por exemplo, número de seguidores, comentários, curtidas, como se processa isso? Valdir, são 152 variáveis. Então, como eu disse, Twitter, Instagram, Facebook, Google, Wikipedia, o YouTube, a gente coleta tudo que você pode imaginar. Número de visualizações, número de likes, número de comentários, o que está sendo comentado, número de curtidas, número de retweets, número de compartilhamentos, as visualizações, os likes e dislikes no YouTube, o número de acessos à página dessa pessoa no Wikipedia, ou seja, tem um monte de variável. A gente coletou tudo isso e processou, né, e comparou todas essas variáveis num modelo, né, que a gente treinou a partir da votação dos políticos em 2018 e conseguiu, com isso, exportar os dados do índice de popularidade digital como uma referência, como eu disse, ao desempenho eleitoral desses políticos. Então, são várias variáveis e esse modelo de inteligência artificial pondera a importância de cada uma delas para poder, então, dar esse score final. Professor, o presidente Bolsonaro ele trouxe várias manifestações que iam de encontro ao que as autoridades sanitárias preconizavam como sendo eficaz para o combate à Covid-19. Isso ficou notório. O fato é que o país hoje tem mais de 300 mil pessoas que já morreram e acredita-se que possa se atribuir muito mesmo ao negacionismo, né, à falta de ações concretas e efetivas.
Como, por exemplo, ele disse que era histeria e fantasia da população e da imprensa a pandemia, né? Chegou a dizer, chega de frescura e de mimimi. Ou seja, são várias colocações feitas e que causaram muito susto na população, mas ainda assim ele continua com um índice de popularidade bastante elevado, tanto é que permanece na frente. O que se dá? Quem é que faz com que esses números não se alterem tanto? Seria um núcleo permanente e sólido, seguidor implacável do presidente, mais ou menos por aí? É isso mesmo, Valdir. O presidente Bolsonaro tem um fã-clube de pessoas no Brasil que compartilha, mobiliza-se, comenta, dá visibilidade a tudo que ele diz, né, de uma maneira absurda. Ou seja, ele consegue ser a personalidade política que mais influencia os conteúdos das redes sociais no Brasil. Isso num outro estudo que a gente fez aqui na Quest. Ninguém bate o Bolsonaro, né, hoje, do ponto de vista de conseguir alcançar um número de pessoas, dado o conteúdo que ele produz. Isso se dá por conta desse núcleo, né, de fãs que estão quase que o tempo inteiro disponíveis para fazer com que o conteúdo chegue mais distante. Você perguntou, Felipe, tem muita gente que associa, né, você comentou, muita gente que associa a crise sanitária atual à responsabilidade do presidente. Eu posso dizer mais do que isso, Valdir. A gente tem evidência na Quest de que a responsabilidade é do presidente, porque a gente fez um experimento no ano passado em que a gente dividiu a amostra de uma pesquisa entre pessoas que ou a gente colocou as pessoas para ouvir, né, o que o Bolsonaro dizia sobre gripezinha, sobre resfriados e tal, e um outro grupo que não viu nada. E o que a gente percebeu é que o grupo que era afetado pela mensagem do presidente reduzia em 25% o nível de preocupação com a pandemia e o nível de cuidado com a pandemia. Ou seja, a fala negacionista ela foi diretamente influenciada, né? Ela influenciou diretamente o comportamento de um grupo expressivo de brasileiros. Então, acho que dá para dizer que a gente tem evidência para colocar essa conta, sim, na conta do presidente. Esses levantamentos, o mapeamento desse IPD, ele é permanente ou ele se dá em períodos específicos, como as velhas pesquisas de mercado, as pesquisas de opinião, enfim, como se dá isso? A outra coisa, o fato de Lula ter sido reconhecido agora como elegível, ou seja, ele pode novamente voltar a ser candidato a presidente do Brasil depois da decisão do Fachin. Isso tende a fazer com que esse índice de popularidade ele dispare e a gente, de repente, consiga chegar mais próximo até ultrapassar o candidato que hoje está na frente? Valdir, o IPD ele é calculado de 3 maneiras. A gente pode calcular ele de maneira agregada, mês, ou seja, a gente reúne dados de um mês inteiro e faz a estimativa do índice. Ele pode ser feito semanal, ou seja, a gente unifica, agrega dados semanais e publica o indicador, ou ele pode ser feito de maneira diária, como um tracking de pesquisa de fato, que é um dos... o método foi pensado justamente como complemento dos trackings de pesquisa, justamente para a gente ver a tendência diária. Então, a gente faz isso diariamente. Sobre o efeito no presidente Lula, vai depender de como o sistema político brasileiro e como as pessoas vão reagir aos eventos do dia a dia, né? A gente deve publicar agora, no começo de abril, um novo indicador do IPD que deve mostrar, aí nos últimos meses, uma mudança, né, uma evolução desse indicador pensando nesse último mês. E é claro que tem movimentos que se assemelham aos movimentos de pesquisa, quando um candidato está melhor do que o outro e vice-versa. A dinâmica da rede ela é muito volátil, Valdir. O grande desafio não é crescer, é se manter alto no IPD. Vários nomes como Mandetta, Moro, Dória, Huck já tiveram desempenhos muito positivos em momentos específicos, mas nunca ninguém conseguiu ter o desempenho constante e firme, né, como o Bolsonaro tem nas redes. Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para a oposição. E, professor, então a gente já está chegando ao final do programa e ficam aí uns minutinhos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade. Foi um prazer, Valdir, estar conversando com você e estar visitando aqui essa casa tão legal que é a TV e a rádio aí de Pernambuco, um estado que eu gosto tanto, estou com saudade de visitar e viajar, e dizer às pessoas que acho que o índice de popularidade digital ele nos mostra que existe sim um novo mecanismo que a gente deveria utilizar
para entender o comportamento de políticos, de personalidades nas redes. O que a gente está mostrando é que a volatilidade da vida da gente está se transportando para as redes, a gente precisa mensurar isso o dia todo para entender esses movimentos agregados, seja da política ou do mercado. Valdir, muito obrigado, prazer estar falando com você, espero que a gente se fale novamente e que se cuide, fique em casa, use máscara e use álcool em gel. Ok, muito obrigado, professor Felipe Nunes, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós agradecemos também a sua participação. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.